Santarém, e o terceiro ponto desse despacho era que deveria se aferir o modo de execução e o financiamento das obras. Em agosto de 2013, esse mesmo Secretário de Estado visita as encostas de Santarém, novamente acompanhado pelo Executivo, também pelo Presidente do LNEC, Carlos Lima, nessa altura, e também com o Executivo e a Assembleia Municipal de então. Entre setembro de 2013 e abril de 2014 foram feitas várias campanhas de monitorização relativamente ao que era as encostas de Santarém, foram verificados todos os equipamentos, os inclinómetros, até que em agosto de 2014 houve novamente mais uma ocorrência, um deslizamento, mais propriamente no dia 16 de agosto, que mais uma vez colocou na ordem do dia este problema. Em setembro de 2014 tivemos a entrega do relatório de monitorização por parte do LNEC. Recordo que fizemos uma Assembleia Extraordinária, mais uma Assembleia Extraordinária, já tinha havido uma há uns anos atrás, há quase uma década atrás, uma Assembleia Extraordinária, foi feita nova Assembleia Extraordinária, onde se falou novamente na questão das barreiras, onde foi feita uma nova apresentação sobre o LNEC e de onde saiu também uma série de recomendações para o Governo. Desde então tivemos uma série de reuniões com o Secretário de Estado, com várias reuniões com o Sr. Ministro do Ambiente, que assumiu este problema e tivemos também visitas do Sr. Ministro do Ambiente, nomeadamente em março de 2015, março já deste ano. Nessa visita que o Sr. Ministro fez, também acompanhado pelos Srs. Deputados, por todo o Executivo, pelos membros da Assembleia Municipal, o Sr. Ministro disse que iria seguir uma linha de financiamento de 5 milhões de euros no PO-SEUR. Mas para isso teríamos que começar a tramitar um protocolo. Passado pouco tempo estávamos a trabalhar nesse protocolo. Em maio de 2015 já houve uma nova reunião com o Sr. Ministro, Jorge Moreira da Silva, e com o Secretário de Estado Sérgio Monteiro, já com uma definição do protocolo e nova discussão sobre alguns temas. Fomos também dando nota e conhecimento dessas versões aos senhores vereadores sobre as várias versões do protocolo. E agora chegamos a uma versão do protocolo. Este protocolo será assinado entre o Ministério da Administração Interna, a presença do Conselho de Ministros na pessoa do Ministro Adjunto Poiares Maduro, o Ministro da Economia António Pires Lima, mais fácil, o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, o Jorge Moreira da Silva, e pelo município de Santarém. Faz um historial do que se passou e, portanto, tem uma referência às 4 encostas prioritárias. Eu recordo que são 16 as encostas que nós temos identificadas e monitorizadas atualmente, e das quais há 4 que estão identificadas como sempre prioritárias. Nós, entretanto, também tínhamos um orçamento que apontava para cerca de 18, 20 milhões de euros, que foi revisto esse orçamento atualmente ronda os 13 milhões de euros, portanto, daí eu ter dito ao início que tínhamos ainda caminho para percorrer relativamente à segunda fase que há necessário e há que conseguir garantir de futuro, e todos, e também como disse ainda há pouco, houve aqui sempre a capacidade neste tema das diversas forças partidárias estarem unidas, mas como disse, é importante que nesta altura, e atravessando o país as dificuldades que nós sabemos que atravessa, conseguir-se este financiamento para algo que é importante relativamente ao nosso Conselho. E, portanto, basicamente, dizer que chegámos a este protocolo e que, após a assinatura deste protocolo, a tal linha de financiamento será aberta e o município de Santarém irá se candidatar a esses 5 milhões de euros e, portanto, para já é o que me apraz registrar. Os senhores vereadores, quer usar a palavra? Senhora, vereadora Idália. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores vereadores,
caros funcionários, senhores jornalistas, senhor Presidente da Assembleia Municipal, que hoje está connosco. Muito boa tarde. Senhor Presidente, o senhor não deixa de ser curioso que o senhor tenha referido e agradecido no início ao senhor Secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, e ao senhor Ministro Jorge Moreira da Silva, e que depois nós tenhamos aqui um protocolo que é celebrado entre o Ministério da Administração Interna, a Presidência do Conselho de Ministros, através de 2 representantes, o Ministério da Economia, o Ministério do Ambiente e a Câmara de Santarém. O que me leva a concluir não só que não conseguimos perceber neste protocolo quais são os papéis do Ministério da Administração Interna, do Sr. Ministro Poiares Maduro e do Sr. Secretário de Estado Jorge Barreto Xavier, porque não tem aqui qualquer participação, como, se me permite, que estando nós à beira de uma época eleitoral, e independentemente de tudo o que este protocolo possa significar e signifique para Santarém, temos aqui, Sr. Presidente, e permita-me usar esta expressão, um número político. Porque se assim não fosse, não teríamos um tão grande aparato para firmar algo que não pode deixar de nos preocupar por aquela que é a inexistência de dados concretos relativamente àquela que vai ser a intervenção, onde e quando e em que montantes, mas também sobre aquela que vai ser a responsabilização e a responsabilidade de cada um dos intervenientes, porque não resulta claro neste protocolo. Mas, Sr. Presidente, terei a oportunidade de lhe deixar aqui um conjunto de questões. No entanto, Sr. Presidente, deixe-me fazer-lhe deixar-lhe aqui 2 notas prévias. E relembrar que o Sr. Ministro Moreira da Silva, quando esteve aqui perto do dia 19 de março já deste ano, não disse apenas a nós, disse a todas as pessoas que estavam na sessão onde o Sr. Ministro teve a oportunidade de participar e de usar da palavra, que a assinatura do protocolo não iria prejudicar a abertura do concurso para intervenção nas barreiras de Santarém. E nós estamos aqui hoje, dia 14 de julho, perante um protocolo, enfim, sobre o qual temos que nos pronunciar, mas também o concurso ainda não foi aberto. E eu relembro o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores que, no final, que o Sr. Ministro nesse dia, perto do dia 19 de março, disse que o concurso iria ser aberto até ao final do mês. Depois, nas reuniões de Câmara que seguiram, foi indicado o final do mês de abril, depois o final do mês de maio. Depois o Sr. Ministro, numa audição na Assembleia da República, disse que brevemente a seu tempo seria aberto e, portanto, Sr. Presidente da Câmara, tendo o Sr. Ministro dito que a assinatura do protocolo não prejudicava a abertura do concurso para a intervenção, chegamos à conclusão que, afinal, é exatamente o contrário. Mas esta era apenas uma das notas prévias, porque a segunda nota prévia é para lhe dizer, Sr. Presidente, que, contrariamente àquilo que o senhor diz, que o preâmbulo deste protocolo faz o historial daquela que foi a intervenção nas barreiras, eu diria que é muito estranho fazer um historial quando se omitem factos e quando se tenta reescrever a história. Porque eu acho muito bem que estejam aqui todas estas referências. No fundo, são 9 considerandos. Mas eu acho que deviam existir mais considerantes, porque é omitida aqui a informação durante um período de tempo. E essa informação era importante que aqui também estivesse. É porque foi feita efetivamente uma intervenção nas encostas de Santarém, através do PIDAC, que foi orientada e foi na altura acompanhada pela Direção-Geral dos Edifícios e dos Monumentos Nacionais. Salvo erro, entre 2002 e 2004 foram colocadas microestacas a 10, 20, 50 e 100 metros, nos perímetros das encostas de Santarém, na zona do Alfãs e na zona por debaixo da muralha, exatamente por cima do caminho de ferro. E, portanto, Sr. Presidente, era importante que nestes considerandos também constasse, porque isto de tentarmos reescrever a história só para um lado, não me parece
não me parece muito curial. Eu não tenho qualquer objeção aos considerandos que aqui estão, no entanto, acho que se deveria fazer aquela que é a história da intervenção nas barreiras de Santarém. E também dizer que a intervenção que foi iniciada à época, entre 2002 e 2004, na linha d'água, na limpeza daquela ribeira, pressupunha a construção de diques para, de certa forma, poder, através da construção desses diques ou dessas represas, domar, se me permitem usar a expressão, o curso da água para evitar infiltrações nas barreiras. Previa que fosse feita a monitorização, que foi abandonada durante muito tempo. E o Sr. Presidente, já sei que o senhor vai dizer que a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais foi extinta e que não houve passagem dessas competências para uma nova entidade, mas eu não consigo entender porque é que as caixas de visitação destes mesmos aparelhos nem em Costa do Alfã estavam vandalizadas e como é que durante anos a Câmara foi conivente com esta situação, porque se eu via e se outras pessoas viam, certamente que a Câmara também deveria ver e, portanto, Sr. Presidente, era importante que nos considerandos não se tentasse reescrever a história daquela que foi a intervenção e daquele que é o historial das encostas de Santarém, mas que efetivamente se colocasse tudo, porque é importante que tudo se refira. Mas, Sr. Presidente, há um conjunto de preocupações que nós não podemos deixar de lhe referir aqui, pedindo-lhe que o senhor nos esclareça. Por aquilo que percebemos, a Câmara de Santarém passa a ser o dono da obra. E, portanto, queria que o senhor Presidente nos confirmasse estas questões que lhe vamos colocar. Na cláusula terceira, quando se refere aquelas que são as responsabilidades do município de Santarém, e se diz que as edificações devem ser objeto de desocupação, nós não percebemos aqui quem é que é o responsável pela compensação dessa mesma desocupação, quem é que paga as expropriações e quando é que as vai pagar. E isto, Sr. Presidente, eu tenho que lhe deixar esta preocupação, porque eu penso que a Nacional 114, aquele desabamento que deu origem ao encerramento da Nacional 114, está prestes a completar um ano. Houve uma família desalojada, essa família está a pagar renda, deveria eventualmente ter sido encontrada uma solução pelo município e mais grave do que essa família ter sido desalojada e a Câmara ainda não ter encontrado uma solução, é que essa família continua a pagar IMI de uma casa que não está a usar e a Câmara ainda não conseguiu resolver-lhe esse problema. E a Câmara era importante aqui para fazer a ponte entre as diferentes entidades para esclarecer e resolver essa questão. E, portanto, Sr. Presidente, são questões que não podemos deixar de lhe colocar. Na cláusula terceira, também é referido que o município de Santarém deve proceder a um procedimento de alteração do plano diretor municipal. Sr. Presidente, nós nunca mais ouvimos falar no PDM e eu perguntava-lhe o que é que a Câmara pretende fazer e quando em matéria de alterações ao plano diretor municipal e de que forma efetiva é que o vai fazer. Porque o número 5 desta cláusula terceira também nos deixa aqui algumas dúvidas sobre essa matéria. Na cláusula quarta, sabendo que a Câmara é o dono da obra, não é? E isso eu pedi ao Sr. Presidente que confirmasse, diz no seu ponto primeiro que a obra corresponde ao projeto global de estabilização das encostas de Santarém e será promovida e executada pelo município de Santarém. Quando? É que uma vez mais, Sr. Presidente, a Câmara, o Executivo da Câmara e o Governo, neste caso, trazem-nos aqui um documento que nem nos dá prazos, nem nos indica qual é a partilha das responsabilidades financeiras. Nós continuamos sem saber o que é que a Câmara vai assumir. Dir-se-á que será indicado e que terá que ser aprovado, mas nós não sabemos do que é que estamos a falar. Nem de quando é que vai ser feita esta intervenção. Por este protocolo não sabemos quando é que vai ser. Aliás,
por aquela que foi a última resposta do Sr. Ministro à pergunta quando é que ia ser avançado o concurso, ele disse em tempo. Este em tempo, o que é que significa, Sr. Presidente? Será que o Sr. Presidente já sabe quando é que este em tempo que o Sr. Ministro referiu da última vez, uma vez que todos os prazos que os senhores indicaram já passaram? A cláusula 5ª também nos deixa aqui algumas preocupações. Diz aqui que as entidades da administração central do Estado, aqui referidas, hão de informar a Câmara sobre a candidatura ao programa operacional e que a Câmara Municipal terá que executar. Então, essas entidades da administração pública, da administração central do Estado, não informarem. A Câmara não faz? Questões para que lhe pedimos respostas. Na cláusula 5ª, no número 3, onde os outorgantes reconhecem o risco de deslizamento da encosta de Santa Margarida e do impacto que causa à circulação numa parte do traçado da Nacional 114, diz-se que este deslizamento que ocorreu determinou o seu encerramento. Encerramento que se manterá até à conclusão das obras de estabilização. Quando é que está previsto que sejam feitas estas obras de estabilização? É que nós não sabemos, não há aqui nenhuma data, não há aqui qualquer dado concreto. E depois, Sr. Presidente, o número 4 desta cláusula 5ª remete-nos para as alíneas A e B da cláusula 9ª e para a necessidade de firmar mais um protocolo com o qual nós nos estamos aqui a comprometer. O senhor já tem esse texto, sabe qual é o teor desse protocolo? É que nós estarmos aqui a comprometer-nos com algo que vai ser firmado, mas cujo teor desconhecemos, parece-nos manifestamente para além daquelas que são as nossas competências. Depois, Sr. Presidente, não resulta claro da cláusula 8ª quem é que vai assumir os custos com os realojamentos, com os projetos, com os investimentos. Não, já lhe referi isso no início, mas não resulta claro. E depois, Sr. Presidente, um último comentário antes de pedir que nos dê este esclarecimento. Sim, com todo o gosto, Sr. Vereador. Um último comentário. Desde 2005 até agora, a Câmara não teve qualquer intervenção nas encostas de Santarém. Aliás, nem fez aquelas intervenções que deveria ter feito, nomeadamente cuidar dos instrumentos de medição e fazer as represas, dar continuidade àquela que era aquele que era o compromisso de intervenção na linha d'água para, no fundo, acautelar mais infiltrações. E, portanto, aquilo que nós podemos concluir, Sr. Presidente, não havendo aqui qualquer referência específica, não havendo nenhum dado concreto, é que, no fundo, o que a Câmara de Santarém está a fazer no Governo, neste momento, é a reescrever um novo protocolo, o protocolo de 2004, sem nos trazer nada de novo. Nós percebemos que a intenção seja boa, Sr. Presidente. E por isso mesmo firmámos um compromisso para ajudar a construir uma solução. E por isso mesmo os deputados eleitos à Assembleia da República aprovaram sempre por unanimidade todas aquelas que foram as iniciativas para poder encontrar uma solução. Mas aquilo que nos parece é que neste momento, avizinhando-se eleições, a preocupação foi: vamos cá revogar o protocolo de 2004, mas sem nada para nos dizer. Porque nós não temos datas, não sabemos nada, a não ser o anúncio do Sr. Ministro de que iria abrir uma linha de financiamento no valor de 5 milhões, mas não sabemos mais nada. E pior que nós não sabemos mais nada, são os cidadãos de Santarém que não sabem quando é que
vai efetivamente ser desenvolvida qualquer ação para intervir na estabilização das encostas de Santarém, nem sabe tão pouco quando é que a 114 vai ser reaberta ao público, porque até nisso, como lhe referi há pouco, este protocolo é omisso. São intenções, mas aquilo que nós queríamos é que nos dissessem quando é que abre o concurso, quando é que os senhores vão fazer os projetos, quando é que vai ter início a obra, quando é que abre a 114 e umas outras tantas questões que nos levanta o texto deste protocolo e para as quais nós não temos respostas. E, Sr. Presidente, eu temo que, sem haver compromissos claros entre o Governo e entre a Câmara de Santarém, nós estejamos a cair aqui naquele que é o processo do mochão de pernas. E eu chamo uma vez mais a atenção, pode parecer despropositado eu trazer aqui a questão do mochão de pernas, mas o mochão de pernas tem uma linha de financiamento cujos documentos de fecho da obra têm que estar entregues até ao dia 31 de dezembro de 2015, depois da obra toda executada. E a Câmara de Santarém ainda não lançou sequer os concursos. E, Sr. Presidente, isto só nos pode deixar preocupados, muito preocupados. A nossa boa vontade é das melhores, mas queremos respostas, porque o Governo vem a terreiro com a Câmara de Santarém para firmar um compromisso, mas não nos diz nada. E nós, não obstante a boa vontade, não temos qualquer informação e continuamos muito preocupados. Sim, senhora. Vereador Francisco Madeira Lopes. Muito obrigado, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Trabalhadores da Autarquia, Comunicação Social presente. A CDU, ao longo dos últimos meses, tem vindo, penso que sem exceção, nas reuniões de Câmara, a questionar, sinceramente em relação às versões que nos iam chegando do protocolo que aqui hoje estamos a aprovar. O protocolo prevê a substituição do protocolo 2004, quando o que o protocolo 2004 previa era a aprovação de um aditamento. Isto pode parecer um pormenor, mas a verdade é que se estivéssemos a fazer um aditamento ao protocolo 2004, significava que os princípios de base que foram aprovados em 2004 se manteriam em vigor. E aquilo que estaríamos a fazer era um desenvolvimento desses princípios básicos para a execução do Plano Global. O protocolo 2004 previa, naturalmente, a partilha de responsabilidades, entre as quais a Câmara Municipal de Santarém, de acordo com os termos de referência que seriam dados pela DGEM, elaboraria um projeto global de intervenção para a estabilização das barreiras de Santarém. Efetivamente, também previa que seria a Câmara a candidatar à execução ao terceiro quadro comunitário de apoio. Nós, em devido tempo, na Assembleia Municipal, perguntámos várias vezes ao PSD porque é que não tinham sido feitas estas candidaturas ao quadro comunitário, ao anterior quadro comunitário de apoio. A determinada altura até chegou a ser dito que tinha sido iniciada a candidatura, mas enfim, aparentemente, de facto, nada foi feito. Esta é a primeira nota, portanto, este protocolo pretende substituir e, portanto, revogar o anterior protocolo, que, entre outras coisas, previa também que depois de definido o Plano Global de Intervenção nas Barreiras, deveriam ser designadas as entidades responsáveis pela execução e financiamento do projeto global e das obras em função da sua natureza e tutela, bem como o nível de comparticipação sobre a parte respeitante a componente nacional do investimento. É verdade que esta cláusula quinta não diz se estas entidades, se é o poder local, se é a administração central. No entanto, eu recordo-me dos compromissos assumidos na altura e a melhor leitura, a minha leitura desta cláusula é quando se refere à natureza e à tutela
refere-se claramente a uma preocupação que existia claramente desde 2001, que era a partilha de responsabilidades entre os vários ministérios. Eu recordo este aspecto, porque já que o referi também, ou refiro aqui com alguma frequência, esse foi um dos problemas que presidiu à demora em encontrar uma solução para a resolução dos problemas das barreiras de Santarém. Haver vários ministérios envolvidos e haver uma dificuldade de partilha de responsabilidades. Portanto, o que eu leio aqui na cláusula 5ª é que a preocupação é não tanto entre administração central e autarquia local, mas dentro da administração central a partilha de responsabilidades. Este protocolo que nós estamos aqui hoje a analisar não refere algo que o protocolo de 2004 também previa e que, aliás, as propostas de resolução posteriores e mais recentes da Assembleia da República previam a constituição de uma comissão de coordenação. Sendo certo, nós também sempre defendemos que devia haver da parte do Governo e poderia ser perfeitamente da parte do Ministério do Ambiente uma coordenação do projeto, mal não faria que houvesse uma comissão em que tivessem assento os vários ministérios com responsabilidades nesta matéria, e entre outras entidades da administração pública e a Câmara Municipal, para ir avaliando o cumprimento do projeto. Esta comissão penso que não existe e que não está em funcionamento. Depois, Sr. Presidente, olhando para este protocolo, o que nos oferece dizer é que a parte de Leão, em termos de responsabilidades, cabe ao município de Santarém. É o município de Santarém que se compromete a adotar todas as medidas para acautelar a segurança pública, nomeadamente tomando medidas que se mostram necessárias à execução da obra, a responsabilidade pela desocupação das casas e pelas necessidades que o LNEC venha vindo a apontar com o evoluir da situação, devendo ainda o município de Santarém promover a alteração do PDM e a sua suspensão. A obra será promovida e executada pelo município de Santarém, que terá todas as obrigações enquanto dono de obra. Isto quer dizer também todos os riscos daí inerentes, quer que diz respeito ao cumprimento ou incumprimento do empreiteiro que venha a executar, quer em termos de autorizações, de seguros, etc, etc, etc. Ou seja, o município de Santarém fica o dono da obra, fica com o risco da sua boa execução. As 4 encostas prioritárias estão definidas, mas este protocolo também deixa muitas zonas em branco e muitas dúvidas. Uma delas em relação à Estrada das Quebradas, que diz aqui que é identificado no plano global como uma obra opcional. Mais à frente é dito que a Administração Central admite a sua intervenção, designadamente no reperfilamento do talude, reabilitação das infraestruturas de drenagem e dos caminhos de acesso e a instalação, caso seja necessário, de estruturas de contenção, onde forem observados sinais de instabilidade. E diz que, de facto, é o Ministério da Economia que executará esses trabalhos. Não diz de onde é que vem o financiamento. Claro que nós podemos depreender que quem executa financia, mas isso não está aqui dito claramente e deveria estar. Depois é acrescentado que que o Ministério da Economia também se responsabilizará pelas condições de estabilidade da plataforma e dos taludes da Estrada Nacional 114 na zona de jurisdição das Estradas de Portugal, que aliás já não é Estradas de Portugal, é Infraestruturas de Portugal, bem como das condições de circulação nesta via após ter realizado a estabilização das encostas sobranceiras. Mas pelo que é dito anteriormente nas cláusulas, nós ficamos com a sensação, portanto, que esta estabilização
será obra de responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém. E, portanto, não será toda a encosta de Santa Margarida. Depois, no que diz respeito à responsabilidade da Administração Central, no que diz respeito ao financiamento, o protocolo não diz nada. Diz que o financiamento pode ser garantido caso a obra venha a ter com participação comunitária, e eu compreendo que juridicamente possa ser complicado não colocar as coisas desta maneira. Mas também é verdade que este protocolo deixa muitos espaços em branco, como já disse, e remete para um outro protocolo, portanto, nesta mesma cláusula 5ª, no número 4, a celebrar com o Ministério da Economia, que compromete a assegurar, através de infraestruturas de Portugal, a repartição de responsabilidades contra a contrapartida nacional. Uma versão anterior deste protocolo propunha uma repartição de 1/3, salvo erro, entre a Câmara e outras duas entidades. Na altura alertámos que as suas entidades iam se transformar numa só. Aqui não se fala agora de forma nenhuma em qualquer parcela de responsabilidade. Portanto, fala-se de um acordo específico a celebrar, e onde é que está esse acordo específico? Não está. E, portanto, o que está aqui a ser pedido à Câmara Municipal de Santarém é que passe uma carta branca à Administração Central, substituindo um protocolo de 2004, certamente mais parco em pormenores, mas onde estavam definidos alguns princípios que considerávamos importantes, por um protocolo que parece avançar muito, mas deixa mais zonas nebulosas e mais dúvidas do que certezas. E as dúvidas e os riscos correm por conta da Câmara Municipal de Santarém. Ainda é dito que o Ministério do Ambiente ficará com a responsabilidade de informar, para além dos deveres gerais de colaboração entre as partes, de informar a abertura de candidaturas que possam ser elegíveis, bem como os outros ministérios signatários, de informar programas comunitários que possam ser usados para financiamento da obra. Se não for cumprido, sanção nenhuma. E, portanto, o município de Santarém é que tem que apresentar a candidatura, o município de Santarém é que tem que assumir ser o dono da obra, as responsabilidades, incluindo ao nível do seu financiamento. E, portanto, Sr. Presidente, nós dissemos-lo, temos vindo a dizer, e esta última versão do protocolo não altera fundamentalmente as críticas que levantámos anteriormente, deixa finalmente mais dois aspectos que consideramos importantes em omisso, não os refere. Um deles já aqui foi dito verbalmente, mas gostávamos de vê-lo por escrito, que tinha a ver com a responsabilização por todos os instrumentos de medição e monitorização das barreiras, maiormente aqueles que eram da responsabilidade da DGEM. É apenas aqui dito na cláusula 10ª que o Ministério da Economia assume a obrigação de continuar a monitorizar as encostas em risco, nomeadamente através dos equipamentos instalados, mas não diz quais. Nós sabemos que alguns, através do LNEC, já serão garantidos, mas os da DGEM continuamos sem ter nada, nenhum documento por escrito, que diga que é também o Governo responsável por esses instrumentos de monitorização. Depois, Sr. Presidente, se a intervenção nas estradas da quebrada é opcional, o que é que isto significa em termos da vida das pessoas que ali vivem? Eu até admito que isto seja uma decisão muito difícil de tomar e que tenham que ser ponderados diversos fatores, e o financeiro pode ser terrivelmente determinante nessa decisão, mas eu fico aqui com uma grande preocupação de que estejamos aqui a olhar para um problema do ponto de vista técnico e financeiro e esquecendo um lado humano que esse problema também tem. Portanto, certamente teremos que arranjar uma solução para isso e não podemos estar aqui apenas a falar de dinheiros. Mas também temos que falar de dinheiros, e eu tenho que voltar a recordar
que o Plano Global de Distribuição das Barreiras de Santarém, das encostas, prevê, estimadamente, um investimento de 13 milhões. Eu continuo sem perceber como é que nós assinamos um protocolo sem nenhuma referência a custos e a verbas. Dignamente a estes 13 milhões. Nós estamos a assinar um protocolo que revoga o de 2004, que, portanto, pretende ser um ponto de partida para o futuro, e este ponto de partida para o futuro é um ponto de partida nebuloso. Obviamente ninguém neste Executivo, nem certamente na Assembleia Municipal de Santarém, quer, de alguma forma que seja, poder contribuir para que a obra avance o mais tardiamente possível, ou que a abertura da Estrada Nacional 114 se faça o mais tarde possível, ou que a segurança das casas, das pessoas, dos bens, dos monumentos, de património, seja acautelado o mais tarde possível. Obviamente nenhum de nós deseja isso, e estaremos todos certamente unidos nesse propósito, mas não podemos deixar de fazer a avaliação política deste documento, que é um documento que promete muito pouco. Promete muito com o número de 5 milhões, que faz uma bela manchete de jornal, mas promete muito pouco em termos de garantias e de compromissos firmados no papel, e esses é que contam, relativamente aos interesses do Concelho de Santarém e aos interesses do país, se pensarmos também na linha do Norte e numa estrada nacional. Posto isto, Sr. Presidente, eu diria que tudo o que venha agora a dizer e a tranquilizar-nos certamente será levado em conta, será interessante, mas o protocolo escrito é aquele que temos aqui à frente e é sobre esse que teremos que deliberar. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer as intervenções e vou também começar por dar aqui algumas notas, nomeadamente começar pela intervenção da vereadora Idália Serrão, e quando falei nos agradecimentos, e que disse, porque como sabem, e foi aqui dito várias vezes, o Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, e o Ministro e o Sr. Ministro Jorge Maria da Silva foram as pessoas que diretamente estiveram envolvidos nesta negociação, e nomeadamente o Ministro do Ambiente, Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território, esteve particularmente envolvido, e foi ele que falou com os seus colegas de governo para que assim fosse. E dizer o seguinte, quando questiona porque é que está aqui o Secretário de Estado, o Ministro, peço desculpa, Poiares Maduro, ou seja, acho que é fácil de ver, o Ministro Poiares Maduro é quem tutela os fundos comunitários. Pergunta porque é que está o Secretário de Estado, porque é que está o Ministro da Economia, eu acho que deve calcular o Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro. Peço desculpa, até eu penso, mas como tinha... pronto, tudo bem. O Secretário de Estado da Cultura, porque, nomeadamente, há intervenções que aqui são referidas, que são nas muralhas, ou seja, e que estão no âmbito da tutela do Secretário de Estado, Jorge Barreto Xavier. Portanto, eu percebi pela intervenção da Sra. Deputada, e se quer que lhe diga, pareceu uma certa altura que estaria mais preocupada com a questão eleitoral do que propriamente com o protocolo. Eu não queria fazer referências a esse aspecto. Agora, quem ler o protocolo de 2004 e ler este protocolo, claramente que há coisas muito mais concretas neste protocolo do que existiu no protocolo do 2004. Foi dito pelo Sr. Ministro que irá haver uma abertura de 5 milhões de euros, e nós no Portugal 2020 já está sinalizada esses 5 milhões de euros, que correspondem, que terão mais 15% ainda relativamente ao que é com participação nacional, e há uma coisa que tem que ser dito. E tem que ser dito até a exaustão. É a primeira vez, eu sei que a Sra. Vereadora fez aqui uma nota e quando falou na questão das intervenções que foram feitas, ou seja, se tivéssemos tudo o que foi feito desde 1862, teríamos aqui 50 ou 60 páginas de protocolo, relativamente a esta parte. Ninguém está aqui a escamotear ou a tirar ou a colocar, ou seja, foram estas as considerantes que foram feitas. Acho que para o que está em causa
elucida bem o que se passou. Mas, o que eu estava a dizer, é a primeira vez que há, diretamente para as barreiras de Santarém, 5 milhões de euros. E é 5 milhões de euros que acontecem não reativamente, mas proativamente. Porquê? Porque uma das vezes que aqui falou, a questão da alfanje e da muralha, foi depois da estrada ter desaparecido e foi depois de uma parte da muralha, quero dizer, e da estrada também ter tido os problemas que teve. Portanto, reativamente e não assertivamente. A questão da... Digo? Não. Eu faço-me entender. As intervenções que a senhora vereadora referiu, que foram feitas, nomeadamente na muralha e na estrada de Alfanje, foram reativas, foi após os acidentes. E aqui assim ainda não houve um acidente que possa levar a que haja esta situação. Portanto, temos um deslizamento, certo, mas é diferente. Portanto, as intervenções são de outra índole. Portanto, sobre a questão da monitorização, claramente que tenho que dizer que a DGEM, e já falámos disto aqui até a exaustão, causou, a extinção da DGEM, causou isso, por mais que se queira dizer que não. A questão da Câmara Municipal ser a dona da obra, ou seja, e se forem ver outros protocolos, e alguns já referidos, ou seja, isto é usual, e o município de Santarém não tem problemas nenhum em correr risco. Isto é importante para o nosso Conselho, e isso tem que ser feito, e não temos problemas nenhum em assumir isso. Percebo o que o vereador Francisco disse, poderá acarretar mais dificuldades para o município, tem que ser essa monitorização, tem que ter essa fiscalização, mas também dentro da candidatura vamos colocar essa fiscalização e vamos ter esse acompanhamento do LNEC, e quando estivermos a preparar a candidatura, e sabem, agora há a abertura da cola e teremos cerca de 1 mês, 2 meses, não sei o tempo que será dado, para fazermos a candidatura a esses fundos comunitários. A senhora vereadora diz que na cláusula terceira, não está, na cláusula terceira, falava na questão das ocupações, ou seja, o senhor vereador, eu acho que a cláusula quinta deve ser lida com atenção. E quando se refere, vou passá-la a lê-la na íntegra, porque várias coisas que aqui foram perguntadas, nomeadamente a questão das expropriações, da questão das famílias, realojamento, vejam, o acordo que se refere ao número anterior deverá definir a repartição de encargos entre as partes, nomeadamente as despesas decorrentes à aplicação das medidas de intervenção imediata propostas no relatório do LNEC. A linha B, as obras previstas no PROGES, incluindo expropriações, demolições e eventual realojamento de pessoas. A questão que o senhor vereador também referiu, a questão dos erros e omissões. Dizer-vos uma coisa, como sabem, a grande maioria desta call é para a encosta de Santa Margarida. E dizer o seguinte, nós, para colocarmos esta empreitada e esta candidatura, há duas coisas que nós teremos que colocar. Temos que colocar a fiscalização, temos que colocar a revisão de preços, as expropriações também estão incluídas e também têm financiamento, como já tive a oportunidade de vos referir, e isso tudo está incluído nestes 5 milhões. 5 milhões com os outros 15%. Relativamente à questão do PDM, ou seja, isto está considerado na... Diga? Mas o quê? Não, nós na candidatura... Não, mas nós na candidatura... Não, serve, Sr. Vereador, essa candidatura será feita e a posterior, ou seja, há aqui terminologias, e vejam o seguinte, caso vivamos à cláusula quarta, diz, caso a obra venha a ter como participação comunitária, e sabemos o que é que isto aqui, todos percebemos o que é que está nestes termos, a responsabilidade do pagamento da Comissão Nacional será repartida entre o município de Santarém e as entidades públicas com responsabilidade sobre as infraestruturas rodoviárias, ferroviárias afetadas, ou seja, onde é que eu acho que isto compromete muito mais o Governo do que a cláusula quinta de 2004. Para mim, na minha opinião, numa leitura clara, compromete muito mais. É muito mais evasivo a cláusula quinta de 2004 do que é esta aqui. Assim como também o número 4 do mesmo número da cláusula quinta diz, para efeitos do número anterior, o Ministério da Economia compromete-se a assegurar, através de Infraestruturas de Portugal, para garantir o funcionamento da segurança, a repartição de responsabilidades contra a compartida nacional. Portanto, é quando na cláusula quinta de 2004 nem sabíamos qual é que eram as entidades e pela leitura que aqui está nem sabíamos se comparticipavam, apesar do Sr. Vereador dizer que na tutela poderia, eu não consigo ler isso. E aqui, concretamente, diz que será feito e que remete um protocolo. Cá remetia para um aditamento. Portanto, olha, mas esse protocolo está aqui assumido e está dito que há uma repartição de responsabilidades, enquanto na outra nem isso se consegue dizer.
Diga? Não diz, ao Sr. Vereador. Eu sou vereador, poder ter uma leitura completamente... Tenho aqui... Não diz, ao Sr. Vereador. Mas, portanto, onde é que diz aí onde é que diz a repartição? E financiamento Sim, sim. em função da sua natureza social, Claro. como um nível com participação. Está bem, mas qual é as entidades? Essas são as entidades que Está bem. assinaram o protocolo. Pronto, Sr. Vereador. Tudo bem. Mas deixe-me só dizer aqui outra coisa, que é o seguinte. Não, esta também diz, ou seja, mas não é, ou seja, mas concretiza muito mais. E diz que haverá uma comparticipação. Portanto, está bem, ó Sr. Vereador, vamos a isso. Pode ser, está bem, pode ser, ó Sr. Vereador, vamos lá, está bem. Não, mas é assim, ó Sr. Vereador, já vou concluir. Até, não, estamos em diálogo, só assim, pronto. Até à conclusão, cláusula 5ª, a questão do arrojamento já disse que está também na cláusula 5ª. E depois o Sr. Vereador diz uma coisa que é o seguinte, que a Câmara não fez intervenções e não sei o quê. Sr. Vereador, nós, e a Sra. Vereadora foi vereadora já noutro mandato nesta Casa, e eu recordo uma Assembleia Municipal que houve em 2003, e nessa Assembleia Municipal recordo, entre outras coisas, a ausência do Sr. Presidente de então, a Assembleia Municipal temática sobre as barreiras de Santarém, onde o Sr. Presidente da Câmara Municipal de então estava ausente por férias, um tema importante, e o Sr. Presidente de então estava ausente por férias, e eu recordo, entre outras coisas, e posso ler, em que o engenheiro Vasco Costa, da DGM, alertava para algumas coisas e dizia que esteve mais de um ano à espera de respostas do município de Santarém. E disse, estranhou a desorganização da entidade. Ainda hoje anda à cata de elementos essenciais do processo, relatou, ou seja, e diz que quando nos dizem que nem caminhos eram limpos, ou seja, veja, ver essa ata e ver o que foi dito nesse dia, portanto, quando vem para cá dizer que não fizemos nada naquela altura, haver situações destas, ou seja, em que é dito que nada é feito e que, inclusivamente, o Sr. Presidente da Câmara não esteve, eu acho isto lamentável para agir com esse tipo de acusações. E dizer o seguinte, eu acho que todos tivemos um papel importante neste protocolo. Este é um protocolo que, como eu disse, ainda temos que avançar mais. Como disse o vereador Francisco Madeira Lopes, todos nós sabemos que não estão aqui todas as obras ainda. Isto é um princípio, teremos que ir mais. Iremos candidatar-nos ao aviso de abertura, iremos lançar a empreitada, iremos assinar os protocolos da compreensão e não tenho dúvidas que será assumido a comparticipação na parte não comparticipada por via do Governo. E, portanto, acho que há um caminho que está seguido. Este protocolo diz muito mais do que diz o anterior e desafio todos a ler sobre essa matéria. O outro, o Sr. Vereador, acabou mesmo de dizer que ele é evasivo e relativamente às responsabilidades não está feito. E há uma coisa que eu digo, é a primeira vez que vão haver 5 milhões de euros para as barreiras de Santarém. É a primeira vez que vamos ter a possibilidade de fazer obra nas barreiras de Santarém. Sr. Vereadora, com esta índia e com este montante, é a primeira vez que temos a capacidade de fazer estas obras. Vereador Francisco Madeira Lopes, ou seja, a questão da parte, dizer que o município terá que assumir uma parte, claro, o município terá que assumir uma parte, ou seja, sempre foi aqui dito que iríamos assumir, a outra terá que ser repartida sobre as várias entidades. A ocupação das casas já respondi. A questão do risco de sermos o dono de obra, claro que sim. Teremos que ter, como eu disse, haverá, do ponto de vista do lançamento, ou seja, terá que haver rúbricas na empreitada para um acompanhamento arqueológico, para a fiscalização, terá que haver a revisão de preços, terá que haver uma rúbrica para expropriações, terá que haver uma rúbrica para monitorizações, e isso estará tudo, que isso decorre normalmente de uma empreitada. A questão das estradas, e há aqui uma coisa que tem que ser dito relativamente à questão quando refere das estradas, ou seja, e fica aqui em aberto, porque, como eu disse, o LNEC terá que nos dizer ou seja, terá que haver uma intervenção na Nacional 114, mas terá
que haver uma decisão, ou seja, uma informação para nos dizer, dentro do restante do montante que nós temos, e nós, lembro, daremos cerca de 5.750.000 para fazer esta empreitada, até esse montante, com o remanescente, onde é que nós devemos intervencionar. Poderá ser uma das encostas, poderá ser de outras. Relativamente à questão do município apresentar a candidatura, claro que iremos apresentar, a apresentatura será, ou seja, sempre, e presumo que mesmo quando esteve cá o ministro Jorge Moreira da Silva, isso foi dito, ou seja, que o município seria dono de obra e seria assim que iríamos continuar a fazer a nossa tramitação normal. Agora, o Sr. Vereador disse que realmente falta ainda uma outra parte, e todos nós sabemos que a partir disto temos todos que começar em conjunto, como até aqui refiro, que foi importante este caminho, mas há um caminho que ainda temos de trilhar, porque temos que conseguir fundos comunitários para muito mais, temos que conseguir a comparticipação de muito mais, e o município terá que continuar a trabalhar nisto. Agora, este protocolo avança-se muito relativamente ao outro. Não quero aqui dar a carga política que lhe estão a querer dar. Não sei se os 5 milhões ficam bem. Eu gostaria de ter aqui os 13 milhões e estarmos já com os 13 milhões. Não é essa possibilidade. O país passa dificuldades atualmente, mas todos nós desejamos que... Todos desejamos que se consiga o restante relativamente a este montante. E como deve calcular, há aqui uma coisa que diz, a definição das prioridades quanto aos trabalhos a executar e da respectiva calendarização terá por base relatórios e pareceres do LNEC, ou seja, que nós alguns ainda aguardamos, nomeadamente a Estrada 114 está e a barreira em Costa Santa Margarida está, depois o remanescente será com base no que o LNEC nos disser, que é mais prioritário da nossa intervenção. Para já é tudo. Senhor Vereador Francisco, sim. Eu vou-me cingir a duas questões, Sr. Presidente, para não eternizar a discussão. A minha intervenção transmitiu aquela que é a apreciação que a CDU que faz deste protocolo. E quero-lhe começar por lhe dar razão numa matéria. Este protocolo que estamos hoje a analisar, de facto, concretiza mais do que o anterior protocolo de 2004. Sim. Mas isso não é positivo, na minha opinião. Por isto, é que a cláusula 5ª do protocolo de 2004 definia um princípio global de responsabilidade, de partilha de responsabilidades, incluindo sobre a autarquia local, não está em causa, mas sobre um conjunto de entidades da administração central, sobre a totalidade do plano global de estabilização das barreiras. Eu leio. Sim. Após o conhecimento das obras definidas no projeto global, realizar-se-á um aditamento ao presente protocolo, no qual deverão ser designadas as entidades responsáveis pela execução e financiamento do projeto global e das obras, do projeto global, de todo o projeto global, do projeto global e das obras, em função da sua natureza e tutela, ou seja, a partilha tem a ver de acordo com a sua natureza e tutela, bem como o nível de comparticipação sobre a parte respeitante a componente nacional do investimento. Eu o que leio aqui é que há uma partilha de responsabilidade e de comparticipação em termos de financiamento do projeto global de estabilização das barreiras. Aliás, esta foi uma luta dura, porque durante algum tempo também se falava das barreiras espartilhadamente. Agora é o leito da Ribeira de Alfãs, agora a seguir é a calçada de Santiago, agora a seguir ao cemitério, e houve uma altura que se diz não. Aliás, honra feita ao engenheiro Carmona, não, precisamos de um plano global de estabilização das barreiras, de todas as barreiras, e que, aliás, para mim nem sequer circunscreve à zona adjacente ao centro histórico. Obviamente que é aí que há maiores riscos e também haverá eventualmente, pelo menos na maior parte dos sítios, um peso maior, mas as barreiras dão a volta a todo o Planalto. Sim, são 16. Exatamente. E para mim, esta cláusula 5ª estabelece aqui um princípio de responsabilidade pela totalidade do plano. O que faz a atual cláusula 5ª e, mais à frente, a cláusula 9ª é concretizar o que é que o Ministério da Economia está obrigado a fazer. E, na minha opinião, isto não é um aditamento, está a revogar o protocolo de 2004 e está a restringir. Está a dizer à Administração Central, via Ministério da Economia,
tem responsabilidade direta sobre as barreiras que estão sobre vias de comunicação. Linha de caminho de ferro, Estrada Nacional 114. E isto pode ser lido, e é esse o meu receio, uma desresponsabilização da parte do Governo sobre a totalidade do financiamento do plano global de estabilização das barreiras de Santarém. E aqui, de facto, concretiza, o Sr. Presidente tem razão, mas concretiza no mau sentido, porque afunila, porque reduz, porque concretiza exatamente quais é que são as responsabilidades e mais, mesmo nessas barreiras, a leitura que eu faço é que é só na parte que diz diretamente respeito ao talude da infraestrutura. Exatamente diz respeito à calçada, à encosta de Santa Margarida. E a segunda questão que eu queria levantar, Sr. Presidente, eu não queria ver aqui contemplados os 13 milhões como garantia, que nem os 5 milhões estão, como garantia de financiamento. O que eu queria ver aqui, maiormente estamos a revogar o protocolo de 2004, o que eu queria ver aqui era o reconhecimento de que os 5 milhões são o primeiro passo. E que há necessidade de um investimento adicional que neste momento se estima em 13 milhões ou em 14, ou seja, no que for, para o qual o Governo se compromete a continuar a procurar financiamento para os próximos anos. Era só isto. E nem isso aqui está, Sr. Presidente. Não, nós aqui estamos a pretender resolver o problema, mas estamos a afunilar. E o Governo está a recuar no seu nível de compromisso de 2004. Só um bocadinho. Vereadora Idália. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu diria, depois das explicações que o Sr. deu, que a Câmara de Santarém procurou tentar safar a situação. E por isso aceita um protocolo com este teor. Porque este protocolo, eu não posso deixar de concordar com o vereador Francisco Madeira Lopes, quando diz que este protocolo, em termos de responsabilização, apresenta menos do que o protocolo de 2004. Porque ele nem sequer define a partilha de responsabilidades. Nem os tais 5 milhões que falou aqui o Sr. Ministro são aqui referidos, nem a globalidade daquela que é a necessidade de investimento. E, portanto, a intervenção na sua totalidade, para além de não virem referidos montantes, também nunca é referida. E isso não deixa de ser uma preocupação. Por isso é por isso que eu digo, Sr. Presidente, para a Câmara, a sensação que temos é que já lhe bastou qualquer coisa. Assinar qualquer coisa. Que é para dar o sinal. Mas o sinal teria sido já podermos ter o processo muito mais adiantado do que temos neste momento. Aliás, o Sr. Ministro foi muito claro quando veio cá, perto de 19 de março, que disse que a assinatura do protocolo não prejudicaria a abertura do concurso para a intervenção. E não é isso a que estamos a chegar à conclusão. De qualquer modo, Sr. Presidente, há aqui informações. Um sinal de boa fé, Sr. Ministro. Pois, sim. Por amor de Deus, nem comento. Mas, Sr. Presidente, há aqui afirmações suas que eu acho que nós não podemos passar por elas impunemente. Então, Sr. Presidente vem dizer que é a primeira vez que vai haver possibilidade de fazer obras nas barreiras. Sr. Presidente, então a intervenção que foi feita entre 2002 e 2004 foi uma obra do PIDAC. Eu acho que o Sr. Presidente não nega. Eu, de facto, era vereadora na altura e tive a oportunidade de acompanhar as obras. Mas houve colocação de microestacas. Estão lá as caixas de visitação de cada uma das microestacas. Em todo aquele perímetro, é a primeira vez que se está a fazer obras na barreira. E o Sr. Presidente diz que daquela vez foi reativa e que agora é proativa. Sr. Presidente, até parece que não esbarreirou nada. Até parece que a 114 não está fechada há quase um ano. Então, isto é que é proativo e não é reativo. Então, as outras foram reativas e estas agora não são reativas. Sr. Presidente, arranje os argumentos todos que quiserem. Mas estes, sinceramente, acho que não. Também não há necessidade. Não há necessidade, sinceramente. Eu acho que este protocolo fica aquém daquelas que são as expectativas, por um lado, que o Governo e a Câmara de Santarém nos andaram a criar, e, por outro lado, fica aquém das expectativas que nós todos temos sobre aquele que devia ser o papel do Presidente da Câmara de Santarém na luta
por uma definição do papel do Governo, seja ele qual for, nas responsabilidades de intervenção nas barreiras de Santarém. Fica aquém nos dois aspectos. Oh, Sr. Presidente, mas eu também não posso deixar passar aqui mais algumas afirmações suas. Porque o senhor disse há pouco que podiam aqui escrever 50 ou 60 páginas do historial daquela que é a realidade das barreiras, da sua instabilidade, das suas intervenções. Pois podiam, mas foram logo omitir aquele período que foi tão importante, porque de facto esta não é a primeira intervenção. O senhor diz, pela primeira vez vai haver possibilidade de fazer obra nas barreiras. Não é verdade, Sr. Presidente, e logo foram omitir essa parte da obra que se fez entre 2002 e 2004. E depois, há aqui uma remissão, contrariamente ao que o senhor diz, de que o número 5 da cláusula 5ª é muito clara no que se refere às responsabilidades. Eu diria, Sr. Presidente, que não é nada claro e que o facto de nos remeter para outro protocolo que nem aqui vem é mais uma fonte de preocupação e que entronca com aquilo que lhe dizia há pouco. As nossas expectativas quanto ao papel do Presidente da Câmara de Santarém na luta pela definição de algo mais palpável e de um compromisso mais palpável do Governo, fosse ele qual fosse, a nossa expectativa era muito grande, até porque o senhor, eu relembro aqui, não precisava de relembrar, durante este ano andou aqui a empatar, com, obviamente, o acordo da oposição que disse: Sr. Presidente, tem carta branca para fazer esta negociação. Mas era para fazer uma negociação que salvaguardasse não só a intervenção global, faseada, é certo, podia ser faseada, mas tinha que vir aqui referida, Sr. Presidente. E, por último, eu lembro-me bem da Assembleia Municipal que o Sr. Presidente refere. Não posso precisar a data, mas lembro-me bem daquela que foi a intervenção do Sr. Engenheiro Vasco Costa. E lembro-me bem daquele que foi o acompanhamento não só do Sr. Engenheiro Vasco Costa, como do Sr. Dr. Elísio Suma Viela. Lembro-me bem, foram duas figuras muito presentes durante esse período entre 2002 e 2004. Lembro-me muito bem. E lembro-me bem que depois dessa intervenção de colocação das microestacas foram colocados os instrumentos de monitorização que a Câmara nunca mais quis saber deles. Se calhar, se formos hoje à Alfanje, ainda vemos as caixas de visitação vandalizadas. Ainda há pouco subi por Alfanje, há pouco tempo subi por Alfanje e as caixas estavam vandalizadas, onde estavam os instrumentos de monitorização. Mas também me lembro bem que o trabalho posterior que ficou combinado com a Câmara de Santarém, no âmbito desse protocolo, era da intervenção na linha de água e que não foi feito. Portanto, Sr. Presidente, eu acho que eu resumiria isto a duas últimas conclusões. As expectativas que o Sr. Presidente e o Governo nos criaram foram muito grandes. E neste momento, aquilo que vem neste protocolo é muito pequenino. E é pequenino porque não há aqui referência nem de assunção de responsabilidades, nem de montantes, nem de uma capacidade de poder perspectivar aquela que é a intervenção para além da intervenção inicial. E era isso que se exigia ao Presidente da Câmara de Santarém que pudesse garantir. No entanto, Sr. Presidente, também gostaria de lhe dizer que não vai ser por intermédio do Partido Socialista que a intervenção na Câmara de Santarém não se vai fazer. Mas não podemos é deixar de referir aquela que foi a expectativa que o senhor e o Governo criaram em Santarém, não é apenas aos membros do Executivo, às forças políticas, aos partidos aqui representados, de forma nenhuma. É às pessoas de Santarém. Já nem falo na questão da representatividade das pessoas que nós aqui representamos ao sermos eleitos. Estou a falar nas pessoas, no cidadão comum, que não consegue passar na 114, que vive na instabilidade no Planalto. Estou a falar precisamente dessas pessoas, Sr. Presidente. E a expectativa que os senhores criaram resume-se a muito pouco.
e era exigido ao Presidente da Câmara de Santarém que pudesse fazer muito mais do que aquilo que o senhor, efetivamente, aqui nos traz e que assegurou para Santarém. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de passar à votação, ver onde é que começou a intervenção do vereador Francisco Madeira Lopes. Muito bem. Espera lá que eu agora... Foi a partir daqui. Posso só acrescentar uma nota? Pode, eu sei que quando há um protocolo, há uma negociação entre duas partes, que a Câmara Municipal de Santarém não impõe aquilo que quer, e que há dois lados. Interpreta a minha intervenção como uma crítica ao documento final e um lamento, porque entendo que... Eu já vou referir isso e quero agradecer. Não quero com isto dizer que a culpa é toda da Câmara no que se conseguiu ou não conseguiu, ou não aceitar ou não aceitar. Agora, que o que temos aqui, de facto, tem pecados. Sim. O que eu quero, eu começo a responder ao vereador Francisco Madeira Lopes, que é o seguinte. A partilha da responsabilidade, ou seja, eu há pouco, e a cláusula quinta, e volto mais uma vez a dizer, no que o Sr. Vereador acaba de dizer, diz que outros valores decorrentes de obrigações inerentes ao dono da obra, portanto, também outras obrigações. Isto na de Santa Marida, que é o grande bolo desta intervenção. Sr. Vereador, e há outra coisa que eu acho que, e vou dizê-lo, e também em resposta à Sra. Vereadora Idália Serrão, que é o seguinte. O protocolo 2004, com tanta virtude, afinal, e nós em 11 anos não conseguimos nada. Portanto, não se fez obra nenhuma, não houve candidaturas, e quer dizer uma coisa também que é o seguinte, já passaram, este é o terceiro governo depois, e curiosamente, sem entrar nessa parte política, até os governos PSD que têm assinado estes protocolos com a Câmara Municipal de Santarém. E a questão da COL, e como eu já disse, o Sr. Ministro, quando referiu os 5, não referi nada, há 5 milhões, como eu disse, que representa mais 15%, e dentro dessa obra nós podemos fazer quase duas intervenções, duas barreiras das 4 prioritárias, sendo que as outras, uma parte já estão através do município. Portanto, repito, em tanto tempo não se conseguiu fazer nada e pela primeira vez damos passos concretos num protocolo para que seja feito alguma coisa relativamente às encostas de Santarém. E a questão, nem os 5 milhões de euros estão garantidos, todos nós sabemos como é que se tramita a questão dos fundos comunitários. Nós vamos fazer uma candidatura, a qual será para o município de Santarém, haverá um convite, não quero crer que não aconteça isso, claro que vai acontecer, vamos ter os 5 milhões e a parte remanescente teremos que ser nós, com as outras entidades, através do tal protocolo. E aqui assim não há a questão de haver de responsabilizações relativamente ao Governo, ao município de Santarém, ao que quer que seja. Nós, quando estamos a falar do Plano Global de Estabilização das encostas. Agora, aqui estamos a tratar em concreto dentro das encostas prioritárias. E essas queremos resolver uma parte delas, Srs. Vereadores. E, portanto, isso permitirá com que nós possamos avançar de imediato. Quer dizer o seguinte, à Sra. Vereadora Idália, o assinar qualquer coisa, Sr. Vereador, nós estamos a assinar um protocolo com um governo que se comprometeu a arranjar. A senhora fez parte de um governo que ficará na nossa história, já está na nossa história, e não conseguiram arranjar financiamento. Pela primeira vez há financiamento. Relativamente à questão das obras, e uma delas que referiu, foi feita. Eu estava cá com o vereador quando ela estava a terminar. Portanto, a questão da obra que referiu relativamente à linha d'água, vai desde a biblioteca da Brancamp Freire até lá abaixo. Está feita, essa obra foi feita. Essa obra foi feita e, portanto, não foi feita pelo município de Santarém, foi feita por uma entidade e já foi feita, já estava cá como vereador, portanto, eu estou cá entrei em 2006, portanto, a obra estava nessa fase, deve ter 2006, já a parte final de 2006, portanto, a obra deve ter começado no início de 2006, presumo eu. Essa obra foi feita. Claro que houve outras intervenções, não estou sequer a dizer que não houve. E quando faz a questão de reativo ou assertivo, ou seja, o que houve
reativo e proativo, ou assertivamente. Pode ser. Há uma coisa que eu quero dizer, ou seja, tivemos um deslizamento que foi complicado, mas os outros, quero dizer, para mim, acho que foram mais complicados. E quando disse ainda há pouco, e quando referi à Assembleia Municipal 2013, eu referi por causa de uma coisa que eu acho que é importante de referir. É que muitas vezes estão a devolver e a apontar o dedo ao município de Santarém, a senhora vereadora nomeadamente, e quando era vereadora, eu, desde cá estou, nunca tive acusações tão graves, ou seja, só o Presidente de Câmara não estar nessa reunião, já eu acho grave. Imaginem se fosse o Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, a não estar na Assembleia Municipal, com a temática Barreiras de Santarém, o que é que não seria dito do Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, se ele não estivesse nessa... Se não estivesse, Nessa Assembleia Municipal, mas olha que negociou um protocolo... Não negociou, ou seja, não conseguiu verbas, eu já consegui 5 milhões de euros. Não, o senhor não conseguiram verbas e aqui já estão 5 milhões de euros. Não estou na processo de negação. Não é a primeira vez. Já se gastaram dinheiro, como eu disse, e tive que a recuperação das muralhas foram feitas e da estrada também. Mas, pela primeira vez, esteve 5... Senhora Vereadora, deixa-me concluir, se faz favor. E dizer o seguinte, e ausente por férias, como eu estava a dizer. E deixe-me... não negociou o protocolo nada, ou seja, Sr. Vereador, esse protocolo, ou seja, a Sra. Vereadora quer fazer aqui o fé-diver político da negociação ou não. Eu, como disse, eu acho que a senhora está mais preocupada com eleições legislativas do que propriamente com... Não, deixe-me só concluir e vou pôr isto à votação, mas quero dizer o seguinte, que é... Não são desculpas nenhumas, Sra. Vereadora. Pela primeira vez temos 5 milhões de euros para outras obras que foram feitas e esta será por nós. Que obra é que o município de Santarém já fez desta monta nas barreiras de Santarém ao longo dos anos? Mas o senhor... O município de Santarém vai ter um fundo comunitário de 5 milhões. O município de Santarém... Sra. Vereadora, o município de Santarém... Não, Sra. Vereadora, relativamente a isso foram outras entidades... Não estou no processo de negação. Estou num processo de conseguirmos 5 milhões de euros, ou seja, que ninguém quer assumir... Sra. Vereadora, posso concluir? Pronto, que eu vou acabar de ler ainda o que eu queria dizer relativamente a isto. E muitas vezes, que a senhora vereadora acabou de dizer, é que, por isso estranhou, eu vou repetir, a desorganização, disse o Vaz Costa, a desorganização da ilidade, engenheiro Vaz Costa, obrigando a DGEM a andar ainda hoje à cata de elementos essenciais no processo. Nem para que os técnicos potenciais leitores dos instrumentos de medição colocados no Relatório Nacional de Engenharia Civil foram limpos os caminhos, acusou também. Muitas vezes, quando nos apontam aqui o dedo, ou seja, há dificuldades e essas dificuldades não são entendidas, fala-se sempre de cátedra, é isso que eu quero dizer. Portanto, basta também ver a história e isso é importante, o que hoje aqui foi conseguido relativamente a tudo isso. Agora, se me disserem assim, nós temos necessidade de avançar para muito mais, há ainda mais barreiras internacionais. Claro que há, e agora cabe-nos a todos nós que isso seja feito. E quero dizer-vos uma coisa, quando em outubro de 2012 disputei este processo, que já estava, e muitas bancadas o tinham feito, que levou a uma resolução, ou seja, temos andado todos com isto, e isso que eu quero dizer, que acho que é importante e que a obra decorra o mais rapidamente possível e que a COL também abra o mais rapidamente possível. Muito bem, passando à votação, quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com uma abstenção o protocolo. Muito bem, declarações de voto. Sr. Presidente, queria que juntasse àquelas que foram as intervenções do Partido Socialista como declaração de voto esta minha intervenção final, para lhe dizer que este nunca seria o nosso acordo, fosse qual fosse o governo, porque consideramos que o Presidente da Câmara de Santarém, seja ele quem for, teria a obrigação de deixar muito claro no protocolo, preto no branco, aquela que era a capacidade inicial da intervenção e aquelas que seriam as necessidades a desenvolver de forma faseada. Gostaria de reforçar que esta não é a primeira intervenção que se faz nas barreiras de Santarém, a primeira intervenção estrutural. Houve uma intervenção feita entre 2002 e 2004,
que foi feita com verbas de cuidado, que não foram pagos pela Câmara Municipal de Santarém, à semelhança destes 5 milhões, que também resultarão dos fundos comunitários. Obrigada. Sim. E gostaria também de lhe dizer, para rematar, Sr. Presidente, que à semelhança daquela que tem sido a postura do Partido Socialista sobre as questões relacionadas com a estabilidade das barreiras de Santarém, votámos a favor. Mas queremos mais. Sabemos que a abstenção viabilizaria a aprovação deste protocolo. Não estamos satisfeitos, mas continuamos a querer conciliar e a querer resolver o problema das barreiras de Santarém. No entanto, lamentamos que o papel do Presidente da Câmara de Santarém tivesse ficado tão aquém daquelas que foram as expectativas que durante um ano nos andou a criar e que efetivamente não dão a garantia de que o processo avance rapidamente e defendendo não só os interesses do município como dos municípios. Muito obrigada. Muito bem, depois também quero fazer. Então. Sim. Solicito que as minhas intervenções sejam tidas como declaração de voto, sentido de voto da CDU, acrescentando que a abstenção de facto destina-se a viabilizar um processo que todos desejamos produza bons resultados o mais rapidamente possível na resolução de um problema muito antigo e com complicações e com implicações muito graves, recordando que a crítica da CDU é ao teor do atual protocolo. Não se trata, do nosso ponto de vista, de nenhum concurso ou comparação entre protocolos de 2004 e de 2015, nem de qual é que vai ser melhor executado. Os protocolos em si mesmo não são obra, são apenas documentos, e se fizermos a comparação, ou se referimos o protocolo de 2004, fizemos-lo apenas porque consideraríamos que este protocolo de 2015 perderia parte da crítica que fizemos se não revogasse o 2004 e se fosse um mero aditamento, então uma parte específica do Plano Global de Estabilização das Barreiras. Recordar ainda que o protocolo de 2004 previa também especificamente uma obra que foi executada, que foi a regularização da Ribeira do Alfanje. Mas, como repito, não se trata aqui de comparar em nenhum concurso entre protocolos, ou entre governos, ou entre executivos camarários. Apenas consideramos que o protocolo de 2004 continha princípios importantes que, na ótica da resolução global das barreiras, deveria se manter em vigor, em vez de ser substituído por este protocolo que contém reduções no que diz respeito à responsabilização da parte da Administração Central. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também queria que ficasse registado na ata que pela primeira vez em 11 anos se conseguiram verbas para as encostas de Santarém e, como tal, achamos que este protocolo, tendo mais definições que o protocolo de 2004, é um protocolo que é importante para o município de Santarém, sendo certo que ainda há um caminho a percorrer e nós sabemos que das 16 encostas a intervencionar, não poderemos intervencionar todas e temos que todos, em conjunto, tratar de ter mais 9 milhões de euros. Muito bem, muito obrigado.